Oi, gente, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a série Obi-Wan Kenobi da Disney+. Eu estava em dúvida se eu deveria fazer esse vídeo ou não. Porque, a série Obi-Wan Kenobi, gente, foi lançada semanalmente na Disney+, então toda semana tinha um episódio novo. E eu estava acompanhando, acompanhei todos os episódios, mas eu não fiz vídeo aqui, comentando toda semana. Não foi uma série que eu acompanhei junto com vocês. E também, é uma franquia, na verdade, Star Wars como um todo, que eu nunca comentei aqui no canal, sabe? Eu nunca fiz vídeo sobre Star Wars. Porque a minha relação com Star Wars é um pouco complicada, Eu não diria que é uma coisa assim problemática, Eu sei que tem algumas pessoas que têm relações bem difíceis com Star Wars, Tem fãs bem tóxicos e muita briga e muita confusão nesse fandom, Eu não tenho uma relação assim tão problemática, com Star Wars, mas eu tenho minhas ressalvas sobre a franquia, Então eu tava meio afastado dela e eu não fiz nenhum conteúdo aqui no meu canal. Mas a série Obi-Wan Kenobi, gente, por mais que ela tenha erros e acertos, de forma geral, ela acabou ajudando a me reintroduzir ao universo Star Wars, a me fazer querer voltar a prestar mais atenção nesse universo, e a consumir mais histórias desse universo. Então foi por isso que eu comecei a pensar na ideia de trazer esse vídeo pra cá. E aí, ontem de noite eu fiz uma enquete lá no meu Insta, Inclusive vou deixar o meu arroba aqui pra vocês me seguirem por lá, gente. Que várias coisas que eu faço aqui no canal, eu sempre pergunto lá pro pessoal, se eles querem, se acham esses conteúdos legais, que hora eles querem que eu lance o vídeo. Então tem uma interação bem legal, Se vocês curtem aqui o canal, recomendo muito que vocês me sigam por lá. Mas enfim, voltando à questão, eu fiz um story perguntando, se as pessoas queriam que eu fizesse um vídeo hoje comentando a primeira temporada, de Obi-Wan como um todo. E a maioria das pessoas respondeu sim, Então é por isso que eu tô trazendo aqui. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, Porque não vai ser um vídeo necessariamente de análise, de ficar dizendo cada coisinha que aconteceu, mas sim, pra conversar com vocês sobre o que eu achei e também, pra ser um início de um debate, Eu quero que vocês também conversem comigo. Então já aviso logo no início, pra vocês deixarem comentários falando tudo que vocês acharam dessa série. Mas então, gente, como eu tava falando, eu tô meio afastado de Star Wars já há um tempo, porque é uma franquia que eu acho ela meio complicada, sabe? A minha relação com ela é complicada por quê? Porque eu acho que a trilogia clássica, a trilogia original, eu gostei muito quando eu vi, quando eu era criança. Eu achei maravilhoso, eu amei na primeira vez que eu vi. Mas com o passar do tempo, eu não tenho tanto essa euforia, essa emoção tão grande com a trilogia original. É claro, assim, eu gosto do Luke, gosto da Leia, sabe? Eu também respeito muito a importância histórica da franquia Star Wars, da trilogia. E eu tenho uma admiração muito grande pelo George Lucas, como um contador de histórias e como um inventor de mundo, sabe? Como ele criou esse mundo todo de Star Wars. Então eu acho isso bem fascinante, Então eu tenho um certo carinho pela trilogia original, mas não é algo assim que eu sou super fanática, obcecada, que eu amo e vejo os filmes várias vezes, sabe? Eu não tenho tanto essa relação com a trilogia clássica. Aí depois a gente teve a trilogia prequel, que a trilogia prequel, gente, eu lembro que eu comecei a ver quando eu era adolescente, Eles foram lançados no cinema, os filmes da trilogia prequel, quando eu era criança, mas eu não acompanhei os lançamentos desses filmes no início dos anos 2000, sabe? Eu não vi esses filmes no cinema, eu não assisti Star Wars. E a primeira vez que eu realmente parei pra fazer uma maratona e ver Star Wars, eu assisti primeiro a trilogia clássica, Porque a trilogia clássica quem me apresentou foi minha mãe, que assistia quando ela era adolescente. Então, por mais que a minha geração tenha sido na época da trilogia prequel, eu não assisti a trilogia prequel até eu já estar bem mais velho e os filmes já serem antigos. E aí, quando eu finalmente fui assistir a trilogia prequel, gente, eu me apaixonei muito pela história, sabe? Pelos personagens, por todas aquelas tretas políticas que muita gente diz que acha um saco, acha insuportável. Eu acho maravilhoso, sabe? Eu amo muito o Anakin. É claro, assim, que ele já aparecia, como Darth Vader na trilogia clássica, mas eu não tinha uma ligação, assim, com Darth Vader, sabe? Eu entendia que ele era um vilão muito amado pelas pessoas, muito respeitado, que era um ícone da cultura pop, mas eu não tinha uma afeição por ele até assistir a trilogia prequel e conhecer ele antes, Então conhecer a história do Anakin. Hoje em dia eu gosto muito do Anakin e do Darth Vader, Eu criei esse sentimento realmente por ele, Eu também gosto muito da Padmé, A Padmé Amidala, que é a esposa dele, A mãe do Luke e da Leia. Então eu acho ela maravilhosa. Também gostei muito do Obi-Wan, que na trilogia clássica ele aparece bem pouco, Então na trilogia prequel a gente tem mais dele. Eu me apaixonei por todos os personagens, sabe, gente? Inclusive, eu sou uma pessoa que sou muito chata pra comédia.
e muita coisa assim besta eu não gosto, mas eu não tenho nenhum problema com Jar Jar Binks. Eu sei que todo mundo odeia Jar Jar Binks, eu não tenho nenhum problema com ele, gente, inclusive quando ele aparece até nos episódios, né, de Clone Wars, enfim, acho de boa de ver Jar Jar Binks, sabe? Eu não tenho nenhum ranço por ele, nenhum. Inclusive, né, gente, falando sobre a série, né, Clone Wars, a Guerra dos Clones, eu também não assisti na época que foi lançada, mas quando eu tava ali adolescentezinho, né, quando eu tava vendo a trilogia prequel e eu amei, aí eu decidi ir assistir, né, a série. E eu também gostei muito da série, sabe? Amo a personagem da Ahsoka, amei toda a expansão que foi feita, sabe? Essa era prequel eu gosto muito, mas é uma era que sofre muito preconceito, né? Muita gente fala super mal. Eu entendo que os filmes da trilogia prequel, eles não são perfeitos, sabe? Tem muitas ideias legais do George Lucas que não foram executadas tão bem, eu reconheço isso, mas apesar dos defeitos, é a fase que eu mais gosto, é a fase que eu mais me divirto, né? Então, pra mim, o meu sentimento com Star Wars é aquela fase ali, né, da trilogia prequel e da série derivada, né, que é Clone Wars. Depois, gente, quando teve a trilogia sequel, eu lembro que eu tava bem animado pra ver como seria, né, toda essa história da Disney. Só que, assim, Despertar da Força, eu lembro que eu não curti muito, né? Eu achei que aquele filme era só um repeteco de Uma Nova Esperança. Como vocês sabem, eu já não tenho aquela afeição super gigantesca, emocionante, né? Pela trilogia clássica, né? Eu respeito os filmes, mas não é uma história que me instiga. Então, ver um filme que era uma cópia daquilo, sabe? Era pior ainda, porque não só não me instigava, como também não tinha nada de criativo e original. Diferente da trilogia clássica, né? Que tinha sua originalidade, era uma coisa diferente que estava sendo feita, né? Que marcou a história do cinema. Já a trilogia sequel, pra mim, já começou mal. E, gente, teve Os Últimos Jedi, que é o filme polêmico. Eu tenho uma relação estranha com esse filme e meio contraditória. Eu acho que Os Últimos Jedi é um filme muito bom, sabe? Eu acho que é um filme que eu já assisti umas 3 vezes. Toda vez que eu paro pra ver esse filme, eu sempre saio do filme satisfeito e achando que o filme foi bom, sabe? Ele foi bem pensado, é bem dirigido, sabe? Ele é divertido. Eu fico imerso naquele filme, sabe? Eu gosto da história daquele filme, mas eu não concordo com a história daquele filme, sabe? Eu não gosto do rumo que é dado aos personagens. Mas também, eu devo dizer que não é culpa só do Rian Johnson, né? Tem muita gente que odeia o Rian Johnson, que é o diretor dos Últimos Jedi. Mas pra mim, o problema não é ele. O problema é a trilogia sequel como um todo, sabe? Porque as coisas que me incomodam começam já em O Despertar da Força, sabe? Eu odeio que O Despertar da Força, a Leia e o Han Solo, eles estão separados. E eles estão meio fracassados, assim, sabe? Tudo que eles tentaram fazer meio que não conseguiu. A Nova República é um fracasso. E aí, quando chega Os Últimos Jedi, ele não muda nada, sabe? Ele só continua a história que já começou em O Despertar da Força, que é que todos os heróis da trilogia clássica foram um fracasso, tudo deu errado. Sabe, o Luke fracassou, a Leia fracassou, o Han Solo fracassou, todo mundo foi uma bosta, a Nova República fracassou. Então tudo deu errado. E eu não curto esse tipo de história, sabe? Porque eu acho que a ideia que o George Lucas tinha era muito mais positiva, sabe? De você ter os obstáculos e você vencer. Então eu acho que a trilogia sequel deveria ter novos personagens com novas situações e aí eles iam lidar com aquilo. E se eles quisessem fazer essa coisa assim de fracassar e tudo mais, fazer os novos personagens fracassarem, sabe? E não destruir aquilo que o George Lucas tinha construído. Eu acho que a trilogia sequel, ela não é ruim como um todo, mas eu acho que ela é incongruente com a ideia que o George Lucas tinha. E isso acabou me afastando muito da franquia, porque eu gosto muito de franquias que ela tem uma certa coesão da sua visão artística, sabe? Eu sei que, por exemplo, Star Wars, os filmes do George Lucas tem furo, tem coisa de um filme pro outro que não dá certo, né? Que não encaixa, principalmente porque ele inventava essa história enquanto escrevia. Ele não tinha tudo delimitado na cabeça dele, sabe? Toda a saga Star Wars na cabeça dele quando ele começou a escrever. Ele não sabia que o Darth Vader seria pai do Luke. Ele não sabia que o Luke seria irmão da princesa Leia, né? Então tinha várias coisas que ele ia inventando enquanto ele escrevia, sabe? Por causa disso, não é uma série que segue aquela linha, assim, linear, que tudo faz sentido. Sempre tem alguns furos, sempre tem alguma coisa que não combina. Mas eu acho que pelo menos a alma da série, né? A alma da franquia continuava aquela mesma coisa. E depois que o George Lucas saiu e a Disney chegou, eu achei que aquela alma se perdeu. Era uma coisa completamente diferente, né? Mas que também não se concretizava. Porque apesar de Os Últimos Jedi ser super diferente, eu até pensava, não curti esse rumo da história, mas já que é isso, vamos aceitar e vamos continuar essa história, né? Mas aí chega a Ascensão Skywalker e destrói tudo que foi construído em Os Últimos Jedi. Então fica uma história assim toda cagada, toda sem noção, em que nada tem coesão, sabe? Que você vê que não tinha um plano, que não tinha uma ideia realmente por trás daquela história. E desde que isso aconteceu, gente, eu fiquei muito desmotivado a ver coisas de Star Wars, inclusive as séries, né, The Mandalorian, a série do Boba Fett, não assisti, sabe? Não vi essas séries novas de Star Wars, nunca vi nenhuma série dessas que ele lançou da Disney Plus, até que finalmente lançou Obi-Wan.
E essa série acabou chamando minha atenção exatamente porque os personagens da trilogia prequel eram os meus favoritos. E além de ter os personagens de volta, né, também seriam os mesmos atores. Quando eu descobri que isso ia acontecer, né, gente, eu falei, pronto, esse é meu momento, né, de tentar dar uma nova chance pra Star Wars e tentar me reintroduzir nesse mundo da Disney, né, porque eu acho que eu fiquei meio em choque quando a trilogia sequel lançou e eu não curti muito como as coisas eram feitas, mas eu acho que a Disney conseguiu encontrar melhor assim, um caminho para a franquia Star Wars. Então eu vejo que eles têm vários planos agora, né, com os futuros filmes, com o Taika Waititi, né, e também com essas séries que estão lançando na Disney Plus. Eu sei que tem muita gente que estava gostando desse rumo que a série estava tomando, né, que a franquia estava tomando. Então eu decidi, né, dar uma chance para Obi-Wan ser a minha ponte, né, de volta para o mundo de Star Wars. E nisso, né, gente, acabei decidindo assistir Obi-Wan. Obi-Wan começou, né, Obi-Wan Kenobi, a ser lançado em maio. E desde então eu tô aqui, né, vendo todos os episódios toda semana. Uma coisa, né, que eu preciso dizer logo de início é que essa série não foi perfeita, né? Eu também achei que a série tem vários problemas. E eu vou falar sobre esses problemas aqui. Mas eu também acho que tem várias coisas legais, né? Então não vai ser um vídeo só de hate, né? Não é um vídeo esculhambando a série Obi-Wan Kenobi. É um vídeo realmente pra gente conversar de boas. Mas então, né? Quando eu comecei a ver Obi-Wan Kenobi, uma coisa que já me incomodou logo no início foi o ritmo da série, né? Que a série começou logo com o primeiro e segundo episódio sendo lançados no mesmo dia. Eu achei que aqueles 2 episódios davam pra ter sido um episódio só, sabe? Eu achei que tava muito lento, pouca coisa acontecia e eu tava sentindo falta de coisas assim mais imaginativas, sabe, mais criativas. Eu sinto muita falta da mente do George Lucas por trás de Star Wars, sabe? Eu acho que ele era muito imaginativo mesmo, sabe? Ele era muito criativo, ele tinha muitas invenções, tinha muita coisa dentro da cabeça dele. E eu sei que nem tudo que ele pensava ele executava da melhor forma possível, mas ainda assim você sentia aquele amor, sabe, pelo que estava sendo feito em tela. Você sentia que ele realmente estava apaixonado por aquele mundo e pelas coisas que ele criava. E eu não sinto isso com essa série da Disney, né, Obi-Wan Kenobi. Eu também tava sentindo assim que eu achava os cenários, sabe, os planetas que a gente vai visitar e tudo mais, muito sem graça, sabe? Tudo é muito marrom, muito cinza, a gente não vê muita cor. Até a própria Tatooine, gente, eu sei que Tatooine é desértico, mas se você for ver a Ameaça Fantasma e você vê as cenas em Tatooine, e aí você vê a série Obi-Wan Kenobi, você percebe que Tatooine em Obi-Wan Kenobi é muito mais sem graça, sabe? Tem muito mais coisas, muito menos coisas acontecendo ao redor, sabe? A própria coisa da areia em Ameaça Fantasma é mais bonito, que é uma coisa assim mais dourada, mais alaranjada, né, as dunas e tudo mais. Agora, quando você vai ver o Obi-Wan Kenobi, é tudo meio cinzento, meio branco, sabe? Tem uma coisa assim, fantasiosa, sabe? Eu acho que perdeu aquela aura mística que Star Wars tinha quando era feito pelo George Lucas, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser retomada com essas séries da Disney, né? Eu não sei se The Mandalorian ou a outra do Boba Fett tem uma estética um pouco diferente, mas pelo menos, né, falando sobre Obi-Wan Kenobi, eu achei que o visual foi muito pouco criativo. Apesar do visual, né, não ter sido muito instigante, eu achei que algo que realmente me animou enquanto eu assistia a série foi realmente os personagens, gente. Eu gostei muito de ver o Obi-Wan, né, e o momento que ele tava ali da vida dele, né, e toda a transformação que ele tem durante os episódios, né, que ele começa bastante desesperançoso depois de tudo que aconteceu, né, com a Ordem 66 lá, em que vários Jedi morrendo, e enfim, ele tá bem mal ali, né, ele tá bem solitário, e depois ele vai voltando a ter um pouco mais de esperança, sabe? Eu gosto da gente ver a diferença de como ele tá no primeiro episódio e como ele tá no último episódio. Eu também gostei bastante, né, gente, da presença da versão criança, né, da Princesa Leia e do Luke. O Luke aparece pouquinho, né, a Princesa Leia, ela aparece mais, ela tem mais espaço de tela, e eu achei muito legal a forma como ela foi trabalhada. Eu gostei como eles trouxeram a personalidade dela, né, pra sua versão criança, né, que ela é aquele jeito ali meio metida, meio tipo, quero resolver não sei o que, a criança que pensa que é adulta. Eu gosto disso, eu acho que isso faz todo sentido com a Princesa Leia que a gente conhece lá na trilogia clássica, né, eu achei que foi muito bem feito essa questão, né, de trazer ela de volta pra série, né, em outro momento da vida dela, e de construir a personalidade dela de uma forma que faz sentido, né, que essa criancinha daqui se torne a personagem dos filmes antigos, né, eu achei que essa ponte foi bem feita, foi bem construída. Eu também, gente, amei as cenas do Anakin, né, do Darth Vader. Eu achei que foi perfeito ter os atores da trilogia prequel de volta, sabe? Você percebe que eles sim têm paixão pelo que eles estão fazendo, sabe? Eu não reparei isso na direção. Eu achei a direção, assim, muito sem graça, mas a entrega dos atores dá pra você ver que eles realmente estão levando a sério essa série e que eles levam a sério Star Wars, sabe? Que eles têm muito amor por essa história. Eu achei isso muito legal e foi isso que acabou fazendo com que a série funcionasse pra mim, gente. Em nenhum momento eu desisti de ver, né? Toda vez que era quarta-feira, eu abria minha Disney Plus e assistia, sabe? E é isso também que me faz ter vontade de ver mais desses personagens, sabe? Essa série, né, Obi-Wan, ela foi lançada oficialmente como uma minissérie, né? Ela foi nomeada dessa forma, né, como uma minissérie, uma série limitada, mas eu acho que tem espaço aqui para mais uma temporada.
Os próprios atores, né, eles já falam em entrevistas sobre a ideia de contar mais histórias, né, que eles dizem que tem mais coisas para se mostrar sobre a vida do Obi-Wan, né, que eles gostariam de continuar, gostariam de voltar a trabalhar com Star Wars. E eu acho, né, que exatamente por eles serem tão apaixonados, eu acho que eles deveriam sim ter essa oportunidade, né, de contar mais histórias. O próprio episódio final, nesse 6º episódio que lançou hoje, já abre portas para uma continuação, né? Não é uma continuação assim necessária, se eles quiserem parar por aqui e Obi-Wan ter sido só essa minissérie, tudo bem, a conclusão foi de certa forma satisfatória, mas de todo jeito, né, abre portas para uma segunda temporada que pode ser tão melhor do que essa aqui, sabe? Que pode ser muito mais incrível, muito mais imaginativo, né, muito mais emocionante. Então eu espero sim que eles façam uma continuação, mas eu acho, gente, que os roteiristas precisam sair e que os diretores também, a diretora, na verdade, né, que parece que foi uma mulher que dirigiu todos os episódios, eu acho que ela deveria sair. Né, eu acho que ela não combinou com Star Wars, né? Talvez se ela fizer uma série que se passa em outra época, em outra era, com outros personagens, talvez esse estilo dela funcione melhor. Mas trazendo esses personagens aqui naquele momento que é para ser uma ponte entre a trilogia prequel e a trilogia clássica, eu acho que falta essa diretora, né, mais imaginação, porque a história dela, o jeito que ela filma isso, né, o jeito que ela traz isso pra tela, não parece que faz parte do mesmo universo que os filmes do George Lucas, sabe? Ela é muito sem graça, muito seca, muito sem cor, muito sem fantasia, sabe? Eu acho ela muito sem graça, é melhor ela trabalhar com outras coisas. Como vocês podem ver, né, eu tenho várias ressalvas com a série Obi-Wan Kenobi, mas ainda assim, né, apesar de todas as minhas reclamações, eu sinto, né, que o sentimento que eu fiquei comigo depois de terminar de ver a série foi um sentimento positivo, né, e um desejo de voltar a acompanhar mais o universo de Star Wars, sabe? Eu tô com vontade de dar uma chance para as séries que eu acabei não assistindo, né, de Boba Fett e The Mandalorian. E eu também tô com vontade, né, de rever os filmes antigos. Inclusive, seria até legal fazer vídeos aqui no canal comentando as trilogias, né, comentando a trilogia prequel, depois a clássica, ou depois a sequel. Ou então a ordem de lançamento, né, começando pela trilogia clássica e depois a prequel. Enfim, a gente pode até discutir sobre isso, né? Eu posso fazer uma enquete lá no meu Insta, então mais um motivo para você me seguir por lá, né? Porque eu acho que seria legal, eu tenho vontade de reanalisar os filmes de Star Wars, sabe? Porque muito do que eu falo sobre Star Wars é com base nas minhas lembranças. Mas eu não sei se a minha opinião hoje em dia seria diferente, né? Com novas bagagens, sabe? Novas coisas que eu li, que eu assisti. Talvez eu acabe tendo uma nova percepção sobre esses filmes, né? E aí, filmes que eu gostei muito, dessa vez eu posso ver alguns defeitos que eu não tinha reparado antes. E também, né, filmes que eu não gostei, dessa vez eu posso reparar em mais qualidades, né? E acabar gostando. Então, eu tô com vontade, né, de revisitar a franquia Star Wars, né? E também, talvez, até voltar a ver Clone Wars, né? Que é uma série que eu assisti completa, mas eu lembro que eu vi tudo meio que de uma vez, sabe? Eu lembro que eu vi a maioria das temporadas de Clone Wars, eu assisti, tipo, 2014, 2015... que foi bem na época que a Disney tinha comprado a Lucasfilmes, eles iam fazer o Despertar da Força. E eu lembro que foi nessa época, assim, que eu vi tudo de Clone Wars que tinha até aquele momento. Depois de um tempo, né, Clone Wars voltou com novas temporadas e eu acabei assistindo as novas. Mas, assim, eu nunca revisitei essa série, sabe? Nunca revi do início. Eu tô com vontade de rever do início, porque eu gosto muito dos personagens, né? E como faz alguns anos que eu não acompanho tanto, tem alguns nomes, assim, algumas coisas que eu esqueci, né? Mas essa série me deixou com vontade de relembrar, sabe? Porque eu acho que Star Wars é uma franquia que não é perfeita. Todos os filmes têm o seu lado bom e o seu lado ruim, mas eu acho que, apesar dos defeitos, é uma série que é divertida, né? E que é importante dentro da cultura pop, sabe? Eu, como uma pessoa que gosta de fantasia, de ficção científica e de cultura pop, sabe? Eu não posso ignorar Star Wars, sabe? Eu acho que é algo, assim, que faz parte da experiência, sabe? Eu acho que é uma franquia que sempre tem alguma coisa pra me ensinar, sabe? Principalmente quando eu penso em criar minhas próprias histórias, né? Eu acho que Star Wars consegue ensinar pra gente tanto coisas boas, né, de acertos que eles tiveram, que a gente deve também acertar nas coisas que a gente cria, mas também a gente aprende com os erros de Star Wars, né, e vê as coisas que a gente não deve repetir com as nossas próprias criações, né. Então, enquanto uma pessoa que pretende um dia lançar meus livros e lançar minhas histórias, eu acho que é importante fazer esse tipo de análise, né, de Star Wars pra entender o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, eu tô bastante ansioso, né. Então, esse vídeo, ele ficou meio com uma confusão, assim, porque eu falei não só da série Obi-Wan, mas da minha reintrodução ao universo Star Wars, né? Mas eu queria falar sobre isso aqui no canal, porque eu queria saber o que é que vocês acham disso. Se esses são conteúdos, né, que vocês têm interesse de ver por aqui. E, né, deixem nos comentários avisando, né, se vocês querem ver isso ou não. Não deixem de se inscrever aqui no canal, né? E em breve, talvez, eu volte com mais vídeos de Star Wars. Até mais!